E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Notícia para quem gosta de desenho japonês, no caso os famosos animes. E antes que eu me esqueça, tá certo? Hoje é dia da simpatia da canela, tá certo? Todo dia primeiro, simpatia da canela, tá? Para trazer abundância e prosperidade para sua casa, para sua vida. E abundância e prosperidade não é só dinheiro, tá certo? Ela tem o âmbito familiar, sentimental, tá? E claro, o financeiro. Então, no caso, se você quiser mais opiniões, no caso assim, mais informações sobre a simpatia da canela, dê uma entrada no YouTube ou no tio Google aí, dê uma pesquisada. Ela é feita hoje, por isso que eu estou relembrando vocês, tá? Que teve outros vídeos que são gravados no dia 1º, que eu sempre falo da simpatia da canela. Aí depois deu uma parada e agora eu trouxe o quê? O primeiro dia do ano. Se nós queremos ter uma prosperidade esse ano, nós temos que nos mover, nós temos que nos mexer, porque é aquilo que eu sempre falei, cada um tem um sonho, e o seu sonho tem um preço, então você não pode ficar parado, você tem que se movimentar. E fazer a simpatia da canela, você está se movimentando, e além disso você está tendo fé no invisível. Da mesma forma que se você tem fé em Deus, é fé em algo invisível, porque você não consegue ver. Claro que você tem pessoas que conseguem sentir, pressentir. Aí já é outros 500, já é outras situações. Da mesma forma que existem o espírito, a alma, para quem acredita, claro. Eu acredito, tá? O que foi, minha esposa? O foco do vídeo era outro, né? Não, só estou passando aqui para as pessoas. Enrolação de linguiça, né? E feliz ano novo, né? Feliz e próspero ano novo. Você viu que eu já tomei puxão de orelha da esposa. Trabalhar! Eu só não vou falar outra palavra aqui porque é feio. Tá certo? Mas vamos lá. O aguardado filme final Evangelion do anime Evangelion mostra a força de seu legado de 25 anos. Vai ser o último filme, né, do Evangelion, ou como fala aqui no Japão, Evangelion, né? Já se passaram mais de 25 anos desde que a série de sucesso Neo Genesis Evangelion foi ao ar pela primeira vez na televisão japonesa. Mas um fluxo constante de mercadorias, colaborações e tetralogia do filme reiniciado significa que seu legado continua forte. Agora, com a tão esperada última parcela do filme, né, Rebuild of Evangelion, ou Evangelion, né, dependendo da pronúncia, principalmente aqui no Japão, marcada para o lançamento nos cinemas em 23 de janeiro, então marque a data, 23 de janeiro aqui no Japão. Tá? Vai sair o último filme do Evangelion, né? Para quem não sabe, é a saga do Shinji, que tem o robô Shogoki, né? Que tem a... Como é que é o nome das outras duas? A Yana Miyatsuka lembra. É isso aí, tá vendo? Ela lembra melhor que eu, né? Que tem os robozões lá que combatem os monstros, né? Num futuro, só Deus sabe quando, né? Mas é um desenho bacana, eu assisto, de vez em quando eu reassisto eles porque eu acho bacana. Mas o final do desenho, assim, ele tem uma história bem adulta. Então, tanto que para você entender a finalização, no caso da série, é meio complicado. Você tem que prestar muita atenção, né? Mas continuando, depois de ser adiado no verão de 2020, ia ser o ano passado, né? Devido à pandemia de coronavírus, Evangelion 3.0 Plus, né? 1.0, 3.0 mais 1.0, por isso que fala Plus. Twice Upon a Time, é o nome, né? Vem mais de 8 anos após o lançamento do terceiro filme, Evangelion 3.0, You Can, aí abre parênteses, Not, fecha parênteses, Riddle, que foi o quarto filme caseiro de maior bilheteria do Japão em 2012, arrecadando cerca de 5,3 bilhões de ienes, o que daria 51 milhões de dólares em vendas em bilheteria. Tadashi Sudo, jornalista da área de animação que fundou o site editorial Anime, que é anime com exclamação, tá? Em 2004, diz que a parte da popularidade continua de Evangelion reside em quão bem ele se comunica com os fãs. Você não apenas assiste, mas também se sente compelido a pensar sobre isso mesmo depois de assisti-los.
É porque o Evangelho, né? Claro que tem a parte fantasiosa, mas ele mexe muito com a parte interior da pessoa, assim, porque são três crianças, são três pilotos, né? No caso são três crianças, que ela tem os traumas delas internos, tem os medos internos, além dos traumas. Então eles têm que lidar com isso, além de ter que lidar com isso internamente, tem que lidar com os monstrões lá, né? E fora os fantasmas interiores delas. Então você já imaginou quão complicado psicologicamente é para você acompanhar esse tipo de desenho, o anime, a base de raciocínio dele. Então você tem que assistir nenhuma só, não é duas, três, quatro. Toda vez que você for assistindo, você vai ter uma visão diferente, porque ele sempre aborda temas assim meio complexos ali. Não é muito fácil de assistir não. Mas é um desenho bacana, é um anime bacana, eu recomendo. Tá. Com os criadores continuando a fornecer eventos, colaborações e outros entretenimentos separados da série, sempre parece perto de você, disse Sudo, agora um escritor independente que é coautor de um relatório da indústria lançado anualmente pela Associação Japonesa de Animação, no caso, Association of Japanese Animations. Ambientado 15 anos após um cataclismo global, Evangelion gira em torno de um adolescente, Shinji Ikari, que é convocado por seu pai, o chefe de uma organização misteriosa chamado como NERV, para pilotar os robôs humanoides gigantes titulares em combate com seres alienígenas conhecidos como anjos. Tanto que esse robô dele, ele é chamado Shogoki. Esse robô tem hora que ele parece que ele tem consciência própria, tanto que ele sangra, né? Tem hora que ele faz ações involuntárias independente dele. Então é assim, uma coisa bem complexa, assim, vale a pena assistir sim, mas tem que assistir com atenção, porque tem muita coisa assim que intriga. Grande parte da história se passa em Tóquio 3, uma cidade fortificada pós-apocalíptica sobre o qual NERV foi construída e bem conhecida entre os fãs por estar situada em Hakone, província de Kanagawa. Desde a distribuição de um mapa especial em junho de 2009 para peregrinos de anime de Evangelion, a cidade se envolveu em uma série de colaborações para atender os fãs, incluindo a criação de decalques para ônibus, no caso adesivos, né? Placas personalizadas e, mais recentemente, o redesenho de um banheiro público. Além que de vez em quando sempre aparece, né, uma vez ou outra assim, sempre algumas campanhas usando o Evangelion como tema. Tanto que eu não lembro qual jogo que foi, não lembro se foi Fortnite, algum outro assim, que é para celular, que teve o Evangelion. Não tem muito tempo, tá? Incorporado no jogo, no caso assim, o Shogoki ali dentro. Eu não lembro se foi Fortnite, algum outro jogo da mesma temática, tá certo? Então eles estão sempre interagindo, né, entre eles assim. O banheiro, que foi reformado em fevereiro de 2020, parece ser um posto de observação construído em segredo pela NERV. Fica no Parque Kintoki, no distrito de Sengokuhara, cercado de montanhas, no caso seria o núcleo do Tóquio 3. Com a série de TV adicionada à programação de streaming da Netflix, a partir de junho de 2019, no caso desde junho, né, Evangelion continua a capturar a nova geração de fãs por todo o mundo. Então já fica a dica, tem Evangelion no Netflix. Ryudo Nakakura, um ex-locutor da NHK, que se tornou locutor freelance e pesquisador de anime, explica que seu apelo duradouro, dizendo que Evangelion, ou EVA, como é conhecido pelos aficionados, quebrou o molde estabelecido pelos principais trabalhos de anime de robôs da década de 1990, forçando os espectadores a intuir significados mais profundos. É aquilo que eu vim falando. Ele não é só o quebra-pau, aquela história de quebra-pau, vão matar os inimigos. Não, ele tem um apelo assim, muito interno, da pessoa aprender a lidar com os fantasmas internos. Tanto que os três pilotos, né, os três personagens do desenho, assim, os três mais principais ali,
Cada um tem o seu. E cada um tem uma forma de lidar com isso. Tem um que é mais quieto, tem um que é mais paranoico, né? E eles têm que lidar com isso. E nesse meio termo tem que matar os anjos ali. O anjo que eles falam assim, são os monstros, essas terrestres que vêm lá para destruir. Então tem hora que até no meio do combate começa a bater a paranoia deles ali. O Shinji então é o que mais bate a paranoia. Mas de qualquer maneira é bacana, tá? Vale a pena assistir. Acredito que Eva trouxe um novo estilo ao mundo dos animes japoneses. Como disse mais tarde o diretor Hideaki Anno, seu desejo apaixonado de fazer algo sobre a estagnada indústria do anime da época e suas ideias brilhantes se concretizaram com o lançamento de Eva. E isso realmente nos atraiu, fãs de anime, disse ele. Eu também sou um fã de anime, tá? Eu gosto demais, assisto muito. Minha esposa tem hora que ela fica enfarada de tanto que eu assisto. Mas eu assisto também por quê? Por causa do Nihongo, pra gente aprender japonês, a gente fazer um estudo imersivo. Então a gente treina o ouvido, né? Presta atenção na dicção dos personagens. Aí já começa a associar com o tipo de kotoba, de qual região que é. Então é uma série de coisas. Por isso que eu já uso o anime, porque eu gosto, até para estudar japonês também. Fica a dica. Nakakura, que agora assiste mais de 300 séries de anime por ano e tem apresentado em eventos de anime em Taiwan e na China, diz que o apelo da série se resume em 3 elementos principais: personagens únicos, robôs enigmáticos conhecidos como Evas. É aquilo que eu falei, tem hora que os robôs parecem que têm vida própria, principalmente o Shogoki, que é o primeiro, que parece que ele tem vida própria, ele sangra, ele tem uma série de surtos. O próprio robô, assim, às vezes nem o Shinji está dentro dele, ele tem uma série de surtos, assim, tem que realmente prestar atenção ali. Vamos lá de novo. Personagens únicos, robôs enigmáticos, conhecidos como Evas, e o mais importante, uma trama cheia de reviravoltas imprevisíveis. Tanto que o final dele me chamou muita atenção. Não vou dar spoiler, não vou falar, tá? Mas me chamou muita atenção o final dele. Shinji estava muito longe da imagem convencional de um herói, mas foi precisamente porque ele não era perfeito que os espectadores puderam sentir a empatia com sua turbulência emocional e realmente entrar na história, disse ele. Por isso que eu falo, o Shinji ele é cheio das paranoias. Acontece muita coisa com ele. Então realmente vale a pena, tá? Porque isso aí pode dar até uma dica para você lidar consigo mesmo. Eu acabo até emocionando. Pode parecer uma coisa boba, mas cada um de nós tem uns certos traumas, né? E o anime ele acaba demonstrando isso, a fragilidade do ser humano. Desculpem, tá? Porque a gente acaba relembrando certa passagem da vida, não é fácil, mesmo assim. Mas de qualquer maneira eu vou continuar, desculpem, tá? Vamos lá, sou ser humano, tá? A gente tem emoções também, acontece. Destacando com incertezas que tornam empolgante ver o progresso da história, além das expectativas, Nakakura acrescentou: esses elementos acabam criando uma sensação de mal-estar em toda a série e que é difícil de descrever. É aquilo que eu já vinha falando. A luta, no caso dele, para tentar, que ele tem vários traumas de infância, adolescente, praticamente o pai mal quer saber dele, e a mãe só Deus sabe onde que está. Então ele tem uma turbulência de coisas, e ele tem que lidar com essa responsabilidade também de ter que lutar com os monstrões, além de ter que administrar a vida dele. Você já tenta imaginar a trama do negócio, não é fácil, porque eu vou até ressaltar de novo ali, destacando como as incertezas tornam empolgante ver o progresso da história. Além das expectativas, Nakakura acrescentou: esses elementos acabam criando uma sensação de mal-estar em toda a série que é difícil de descrever, por causa do fator psicológico.
Tá? Não é nem questão de fator de morte, nem nada, é o fator psicológico dele. Para aumentar a empolgação com o novo filme, o estúdio de produção Cara deu aos 3 filmes já lançados que estrearam em 2007, 2009 e 2012, respectivamente, tratamentos 4D em 82 cinemas no Japão em dezembro, com as edições normais também exibidas simultaneamente em 373 cinemas em todo o país. 4D, hein? Nem eu sei como é que é o 4D, pra te falar a verdade. Eu preciso ir no cinema para mim ver como é que é o 4D. Mas em tempos de coronavírus é meio arriscado, eu não tenho essa coragem não. Os novos filmes Evangelho usam a mais recente tecnologia de animação como 3D CG para aumentar a intensidade das cenas e introduzir novos elementos na história, tornando-o atemporal e atraindo novos fãs. É um experimento maravilhoso, disse Hisashi Maeda, 38 anos, um colunista, opa, tá difícil, hein? De anime que atende pelo apelido de Maiki. Mas enquanto Maeda assiste a cada filme com um grande interesse, ele admite que ainda prefere a série original de 26 episódios. A obra-prima do diretor Hideaki Anno, do estúdio de anime Gainax, Anno fundou mais tarde a Cara em 2006, que produziu os animes reiniciados de Evangelion, no caso seriam alguns parecidos com reboots, né? E agora gerencia os direitos autorais da série antiga. Uma coisa eu vou falar pra vocês, eu assisti esses 3 filmes, tá? Claro que não em 4D, mas quando eles foram lançados na tecnologia antiga. E a série, tá? Então eu recomendo a série também. A série ela é muito mais complexa, muito mais completa, né? Aborda vários temas ali no meio ali que é fora de série. Mas da metade, o anime ele vai ficar assim, a trama dele, o bicho vai pegar mesmo, a parte da paranoia, esse tipo de coisa assim, da metade pra frente. Do início até a metade é só uma introduçãozinha, vai contando histórias assim, depois da metade pra frente que o bicho pega. Aí começa o pau sarado e os traumas vindo à tona, da vida da pessoa ali. Maeda, meio que brincando, chama a si mesmo de geração Shinji Ikari. Quando ele completou 14 anos, a mesma idade do protagonista, quando a série de TV foi ao ar pela primeira vez no Japão em 1995. Foi bem um pouquinho tempo antes de eu pisar pela primeira vez no Japão. Então dá para vocês terem ideia de quando eu já vim para o Japão. Tá? Ele diz que a série era como Cavaleiros das Trevas do pop, da cultura pop para o seu tempo, acumulando fãs desde o início da sua história, design e técnicas de produção. Na época foi realmente bacana, tá? Porque eles lançaram em 95, em 96 eu vim para o Japão pela primeira vez. Então dá para vocês terem ideia, né, de quão é antiga a série e quão velho eu sou. Tá? Então dá pra vocês terem uma ideia. E na época, assim, era Evangelion pra tudo quanto é lado. Tanto que você ia naquelas lojas de animes. Hoje quase não tem. Antigamente tinha muito. Lojas dedicadas a produtos de anime. Infelizmente essa cultura meio que deu uma diminuída, né? Agora só em alguns polos, centros assim que se encontra. Mas antigamente se encontrava muito mais. E eu gostava de ir nesses lugares. Era bacana, porque você via muita coisa. E tinha muita coisa do Evangelho. Muitos na indústria de animação dizem que o Evangelho os inspirou a se tornarem criadores de anime. Se não fosse por Evangelho, o conjunto de talentosos criadores de animes seria muito menor do que hoje. Pode ter havido menos fãs de anime. E é assim que o Evangelho afetou significativamente as pessoas e os tempos, disse Maeda. Tanto que o Evangelho, né, como é que se fala assim, ele estava em alta quando veio o Kimetsu no Yaiba, que é o Demon Slayer, né, que o Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba desbancou todo mundo. Então o Kimetsu no Yaiba meio que encobriu o Evangelho, que estava meio que em alta antes dele aparecer. É um desenho bacana também, Kimetsu no Yaiba, é assim, mas questão de peso, fala assim, peso psicológico,
E parte emocional, Evangelho dá de 10. Dá de 10. Tanto que o Kimetsu no Yaiba é só algumas partezinhas assim, por causa da história do Tanjiro com a Nezuko ali, fica naquele entrave deles ali, de um proteger o outro ali nos momentos de grande perigo, é que causa alguma comoção. Porque os dois são irmãos, só que a Nezuko foi transformada em demônio e ele quer fazer ela voltar ao normal. E ela, como demônio, quer proteger ele, só que ela não consegue se comunicar com ele. Então você tenta imaginar a coisa como é que é ali também, né? Mas não traz tanto apelo psicológico igual ao Evangelho. Tanto que você viu que chegou a me emocionar. Mas é muito bacana. Quem puder assistir, assista, porque vale muito a pena, tá certo? E me desculpe, ficou muito longo, porque o texto era longo. E juntou com os meus comentários de velho aqui, nostálgico, né? Você vê que, me desculpem a parte que me emocionou ali, tá certo? E feliz ano novo, que esse ano seja próspero e abundante para você ir. Arigatou gozaimasu, né? Meu muito obrigado. Até mais.